Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer um vídeo para vocês de um assunto um pouco mais complexo, tá? Uma abordagem um pouco diferente, de algo que pode ser feito de forma mais simples, mas que não fica tão eficiente, não fica tão legal, não fica tão bacana de se fazer, né? Eu vou te mostrar para vocês aqui uma possibilidade de trabalhar com arrays e com loop. E aí, dentro desse loops for, né? Eu vou explicar para vocês uma diferença de duas possibilidades que você pode utilizar o loop for. Vou mostrar para vocês aquilo que pode ser aplicado aqui dentro desse contexto de uma estratégia, que é uma estratégia de VWAP Banks. A estratégia em si, ela é bem simples, ela é bem tranquila mesmo. Não, a ideia não é muito difícil, né, de você entender, que é a seguinte, ó, eu tenho aqui a VWAP, beleza? VWAP e VWAP Bands, as bandas da VWAP com a variação percentual para cima e para baixo. E eu também coloquei a possibilidade de ser uma variação por ticks. Então, tá aqui no código a variação em ticks, você pode fazer a variação tanto percentual quanto em ticks, beleza? Tá aqui a VWAP e as respectivas variações percentuais dela. Então, qual que é a ideia? Quando o preço estiver aqui no meio, ele vai enviar uma ordem de venda e uma ordem de compra aqui, por isso que é vermelho e verde, né? Então, a partir do momento que ele está vendido aqui, ele vai posicionar mais ordens de venda nos níveis da VWAP. E aí, quando ele está vendido aqui, a ordem de saída vai ser aqui. Quando ele tiver vendido aqui, vai ter uma ordem de saída aqui e aqui. Quando ele tiver vendido aqui, uma ordem de saída aqui, aqui, aqui e assim sucessivamente até os níveis que você colocar. E está configurado no máximo para 10 níveis. Eu vou explicar por quê. Por causa da quantidade de array, nós temos que ter um array limitado aqui, principalmente por causa da quantidade de plots que a gente tem. E também porque você não quer fazer isso aqui infinitamente, né? Esse não é o sentido da estratégia. Você fazer o bagulho ad infinito. Então, a ideia é isso na venda e na compra, o preço desceu, você vai estar vendido aqui com a sua saída aqui. Vendido aqui com a sua saída aqui, vendido aqui, saída aqui. É uma espécie de gradiente linear, só que ao invés da gente fazer o gradiente com uma grade fixa, né, de 50, 50 pontos, 100, 100, etc e tal, você vai fazer com base na variação da VWAP. Então você vai enviar suas ordens aqui nos respectivos níveis da VWAP. Então pode ser percentual, pode ser, enfim, qualquer coisa que você quiser. Você pode pegar esse aqui uma média, fazer um canal de várias médias e mandar as ordens de compra e venda lá. Você pode pegar a Bollinger, fazer várias Bollinger, Keltner, Don't, enfim, você pode pegar qualquer canal ou qualquer indicador que você tenha, armazenar os valores no array, fazer o envio das ordens nesses respectivos arrays e então você vai ter o código funcionando de forma muito mais eficiente, de forma muito mais rápida e prática, beleza? Então, vamos vir aqui para o código. Hoje nós vamos falar um pouco, um conteúdo mais avançado, conteúdo um pouco mais profundo. Eu, sinceramente, não vi esse tipo de conteúdo em nenhum canal de programação para Profit. Para Delphi, talvez você até encontre uma coisa ou outra, mas não desse jeitão aqui, Profit de ser, né? Então, no curso do ScaleRap, no curso da NeoTraderBot do John também tem um conteúdo que eles falam, explicam sobre isso daqui, e é um conteúdo que é pago, cara. Então, meu, curte aí, aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, enfim. Reforçando que esse código, ele vai estar disponível lá no nosso Drive, em código aberto, e na loja de estratégias do Profit também, só que não vai estar em código aberto lá vai estar em código fechado. Então, se você quiser isso aqui em código aberto, o link para o nosso Drive está aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo, acessa lá. Você vai ter esse código aberto aqui para você poder estudar, para você fazer suas alterações, enfim, suas correções, coisas que, putz, Rafa, eu queria que você colocasse o stop lá em cima, ou que tivesse um stop na banda superior, enfim, não sei. O código está aqui, vai estar disponível no Drive, esse robô vai estar em código aberto no Drive, vai estar em código fechado na loja de estratégias e está aberto aqui também no canal. Rafa, eu não quero nem contratar na loja de estratégia, mas também não tenho grana para comprar o Drive e tal, mas eu queria aprender, queria estudar. O código está aberto aqui no vídeo, e você vai poder ver. Lá no final eu vou rodar aqui devagarzinho para você poder ver as ordens, depois tudo explicado, tal, bonitinho. E aí, que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você aprenda e que você cresça muito com isso aqui. Show? Então, vamos embora aqui pro vídeo para eu poder explicar para vocês como é que funciona. Temos os inputs, coisa padrão. A única coisa em especial, já de começo, que eu vou falar para vocês é o seguinte. Aqui, como a gente está trabalhando com loop e com array, a primeira limitação que a gente vai encontrar é a seguinte. Eu não consigo criar um array infinito.
Então, por exemplo, eu não consigo fazer igual lá no C Sharp, por exemplo, coloca um array e eu quero, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o número de bandas como 30 e aqui no array eu criar uma lista com esses valores e armazenar a variável .length. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso criar um array, definir o tamanho desse array para depois eu poder fazer essa brincadeira que a gente vai fazer com o loop for. Tem uma quantidade de bandas e tem uma quantidade máxima de bandas. Eu defini como 10, você pode definir como qualquer valor. Lembrando que o Profit tem 99 plots, portanto, você consegue plotar no máximo, são 48 para cima e 48 para baixo, porque a gente vai plotar a VWAP também, tanto nas bandas superiores quanto nas bandas inferiores, porque a gente vai enviar a nossa primeira ordem de saída na VWAP. Então eu preciso desse valor armazenado também nesses arrays. Então os valores seriam de no máximo 48 aqui para cada um dos dois arrays. Não tem necessidade. Se o preço subir infinitamente, você não quer que ele fique vendendo infinitamente. Se descer é a mesma coisa, você não quer. Você quer que ele tenha um limite ali de exposição e tem um truque que a gente precisa fazer, que eu vou mostrar para vocês assim que eu entrar aqui no código. Para a gente poder definir um array, para nós criarmos, instanciarmos um array, você vem aqui nas variáveis, da mesma forma que você cria uma variável float, booleana, inteira, você vai criar um array. Você vai criar um array de números float ou de números inteiros. Aqui nós vamos criar um array de uma variável float, que é o valor da nossa VWAP. A gente vai fazer as bandas de cima e as bandas de baixo. Então eu criei aqui um array de 1 e é assim, tá, pessoal? Array, chave, abre chave. Eu defino o valor inicial desse array, que vai ser 1 aqui nesse caso, podia ser 0. Eu posso definir qual valor que eu quero que comece. Então aqui eu quero que comece no 1. Aí eu coloco os dois pontinhos aqui até 10. Eu só quero um array de 10 porque é a quantidade máxima de bandas que eu vou plotar da VWAP. Depois tem essa tacada aqui, ó, que é importante para não dar bug no código, para não travar a sua plataforma e para não reiniciar o seu computador. Como eu tenho o número máximo de bandas, eu preciso definir uma variável que me dê uma condição de que ele não extrapole esse tamanho de array. Pega essa visão aqui. Se eu tenho um array de 10, eu não posso querer calcular 11, 12, 13, 20, 50, 100. Eu só posso calcular até 10. Porque aí o meu array vai ficar fora de alcance. Vai dar um erro lá de out of range, fora de alcance, e você não quer isso. Você quer que ele seja calculado somente dentro daquele array. Beleza? Como o máximo que eu tenho aqui são 10, então eu até deixei o código comentado aqui, que é o seguinte, ó, presta bem atenção. Aqui, ó, no começo eu coloquei aqui, se bandas max, que é o meu input, for menor ou igual a 10, então VmaxBand, que é essa variável que a gente criou aqui, vai ser igual ao valor das bandas. Só que se ela for maior do que 10, ela vai ser igual a 10. Ou seja, eu não permito que ele extrapole o valor máximo do meu array aqui, ó. Eu não permito que ele extrapole o valor máximo do meu array. Isso é muito importante. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É o máximo 10, o meu array está aqui 10, né? Aqui ele está plotado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos colocar 15 para ver. Ó, 15. Tal, ó, calculou aqui, olha só. Vê que a cor e a plotagem já deu uma bugada, tá bom? Porque perceba que aqui, ó, ele já deu um erro de que a estratégia está causando atraso, tá bom? Então, agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar como 25. Vou aumentar mais ainda. Ó, aconteceu um erro na estratégia. Por quê? Porque ele extrapolou em muito o valor do array. Eu não posso permitir que isso aqui aconteça. Eu tenho que vir aqui, ó, e tirar esse aqui e comentar isso aqui, ó. Se o meu número bando for menor ou igual a 10, então o max band vai ser esse aqui. Se não, o meu max band, ou seja, se ele for maior que 10, então o meu max band vai ser igual a 10. Beleza? Isso aqui é importante. Aí eu vou salvar aqui novamente como 5. Vem aqui, pá, salvei. Ele vai carregar novamente aqui o indicador sem nenhum problema. Aí eu vou mudar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 15, mas ele não permitiu que o valor passasse de 10. E aí não vai causar aquele problema chato de erro e de perda de memória, etc e tal, que aconteceu, que a gente viu acontecer. Que é uma forma da gente otimizar, mas a gente não permitir que aconteça aquilo que aconteceu. Dar aquele bug, aquela pauleira que aconteceu de subir um monte de mensagem de erro aqui,
e a gente acaba perdendo qualquer os valores e a estratégia da pau e enfim. Então isso aqui é uma questão de segurança do código para não dar aquele bugzão de memória, beleza? Vou voltar aqui para 5 para não ficar sobrecarregando também a máquina, não tem necessidade. Tendo visto que eu estou gravando a tela aqui, então não faz muito sentido. Entenderam então essa questão aqui da necessidade de eu pôr uma trava limitadora, pelo menos aqui do tamanho do meu array? Eu preciso fazer essa trava porque senão vai dar pau. Show? Sempre que você for trabalhar com array, você precisa ter isso em mente, tá bom? Então, pessoal, uma dica básica aqui de array, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar de forma dinâmica, tá? A gente vai preencher os valores do array aqui de forma dinâmica, só que você pode definir isso de forma manual também, tá? Eu vou abrir um colchete aqui, só para exemplificar. Eu posso pegar isso aqui e definir de forma coisa. Posso pegar aqui, ó. Vem aqui e colocar igual a 10 o valor do meu primeiro array, do meu array de número um da VWAP Bands Up. Posso vir aqui e fazer a mesma coisa, ó. O valor 5 vai ser igual a 50. E pronto, vai estar definido aqui o meu valor 5 e um do meu array VWAP Bands Up. Isso você pode fazer quando você tiver, por exemplo, o Fibo, você pode colocar as regiões de Fibo ali, colocar ela no array e pedir para ele calcular as regiões de Fibo com loop for, né? Com base nesse multiplicador. Você pode armazenar o valor, você multiplica pelo array X, pelo array Y, no caso, né? Você pode pegar uma média e armazenar o valor de uma média específica, por exemplo, de 21, de 20, de 50, de 30 e tal, e você fazer um loop for para que ele calcule, seja lá o que for, com base nessas médias, desses valores específicos. Ou você pode pegar um valor de um suporte, uma resistência, o valor da abertura e fechamento, enfim, cara, você pode fazer um monte de coisa. Você armazena o valor dentro de um array específico, e aí você consegue fazer um loop for para ele buscar até esse valor. Se o valor é igual a tal, se o valor é maior que tal, é menor que tal, se fechou acima de tal, enfim, você consegue fazer uma infinidade de coisas. Esse é o objetivo desse vídeo, mostrar para você a possibilidade de você trabalhar com array e com loop for. Num exemplo bem simples aqui, tá? Então, bora vir aqui, dando continuidade. Temos a trava, para ele não calcular mais do que o máximo, beleza? Temos aqui o time, horário do day close position, para ele fechar a posição. Isso aqui eu faço para ele não, para ele ter essa quebra aqui, ó, da plotagem, tá? Para ele não ficar plotado. Quer ver se eu comentar isso daqui? Eu vou salvar. Repare que ele vai traçar as linhas, vai colar as linhas tudo junto aqui uma na outra. Obviamente eu não quero isso porque fica feio pra caramba, fica muito esquisito. Então não é isso que eu quero, ó. Tá vendo? Ele pega do último e traça pum, pro primeiro e vai traçando todas as linhas e não separa o dia. Então eu quero que toda vez, toda vez que o date for diferente do date anterior, ou seja, mudou a data do candle, eu quero que de I0 até max band vezes 2 mais 2, eu quero que ele não plote aqui o I mais 1. E aqui a gente entra nos loops. Então vamos lá. Eu tenho aqui um loop for. O que é um loop for? O loop for, toda vez que ele roda, ele incrementa um numa variável específica. Aqui nesse caso, nós temos a variável i, tá? Que é índice, index, né? Geralmente se usa o valor i para os loops for, porque é um index de loops que ele está rodando. Então, do index 0, eu pego essa variável e defino um valor para ela. Do i0 até o to Vmax Band vezes 2. Por que eu tenho esse Vmax Band vezes 2 aqui? Porque eu estou plotando 5 para cima e 5 para baixo. Então, eu tenho aqui 10, certo? São cinco bandas. 5 para cima e 5 para baixo. Então, eu tenho 10 bandas. Então, é o meu Vmax Band, que eu fiz aqui, obviamente, aquela trava, vezes 2. E por que esse mais 2? Porque eu peguei o valor do primeiro array e defini como valor da VWAP bem, da VWAP normal, tanto para cima quanto para baixo, porque nós vamos usar esse valor do primeiro array, do array chave 1, para mim poder enviar a ordem de saída, a primeira ordem de saída da estratégia. Vai funcionar desse jeito. Lembra que eu falei que ele ia comprar aqui
comprar aqui e a saída está aqui. Quando ele compra aqui, a saída está na VWAP normal. E quando ele vende aqui, a saída está na VWAP. Entendeu? Então, eu precisei somar mais dois para que ele fizesse todo o trajeto do plot 1 até o plot, no caso aqui vai ser 12. O máximo que ele vai utilizar aqui no caso vai ser 12, porque ele vai estar 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, né? Que são os plots que estão sendo usados aqui, ó. Quer ver? Deixa eu maximizar essa janela, ó. 12 plots. E aqui eu tenho o valor do plot 1 como o valor da VWAP e o valor do plot 7 como o valor da VWAP também. Repare que são iguais, ó. 3263 aqui, ó, 3263 e 3263 aqui também. É o valor da VWAP. Beleza? Porque eu vou usar esse valor, como eu falei, para enviar a primeira ordem de saída. Tá? E aí a gente usa a variável noplot para ele não fazer a plotagem do índice 1, do índice i mais 1. E por que que eu uso aqui o zero e aqui eu tenho que colocar, incrementar ele de mais 1? Porque não tem um plot zero. O plot começa com 1, tá? Não começa com zero. Não tem um plot zero, tem um plot 1. Então eu preciso incrementar ele de valor mais 1 aqui para que ele possa fazer essa jogada. Se eu não incrementar com um, eu tenho que começar no um. Se eu não colocar esse mais um aqui, aqui eu preciso começar com um e aqui eu tenho que somar 3, que é para ele poder ir um além. Mas enfim, são cenas para os próximos episódios. Assim funciona, beleza? Tá aqui o negócio do jeito que tá. E aí armazenei o valor da VWAP diária na variável VWAP e tique min próximo, ao invés de ficar digitando 50 letras min price increment desse tamanho assim, gigante, coloquei tick desse tamanhozinho assim, que fica mais prático, mais bonito no código, de escrever mais rápido, beleza? Então aqui, meus queridos, vindo para essa o próximo bloco de código, nós temos aqui o loop for para preenchimento dos arrays com os valores das VWAP bands e respectiva plotagem desses valores. Chique? Então eu tenho que de i igual a zero. E aqui eu defino esse valor, tá? Como eu falei, eu poderia definir esse valor aqui para 2, para 10. Se eu quisesse fazer esse loop, eu vou mostrar ali mais embaixo aqui no código, que eu vou mostrar para vocês um loop que a gente fez um for com o down to aqui, que eu vou mostrar para vocês. É, aqui eu poderia começar esse loop não no zero, mas no 10, ou no 2, ou no 5, ou em qualquer outro valor, tá bom? Por isso que a gente define a variável do valor inicial do loop aqui no começo. Então, de i igual a zero até max band, que é esse valor aqui limitado até 10, o que que eu vou ter? Eu vou fazer o quê? Se eu quero a variação percentual, então eu vou fazer o quê? Vou pegar a meu VWAP bands, a variável que eu declarei aqui, ó, como um array, lembrando que ele está de 1 até 10. Lembrando que o array ele é calculado da seguinte forma, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Ah, por que que você começou do 1? Lá no C Sharp, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Lá no C Sharp, os valores de listas e de arrays, ele inevitavelmente começa com zero. Então, todo array, ele inevitavelmente começa com valor zero. Aqui a gente consegue definir qual é o valor inicial. É claro que lá você também consegue, pô, quero que ele comece a preencher a partir do valor 2, você vai conseguir, beleza? Não tem, isso aí não tem segredo. Agora aqui eu consigo definir o valor, então eu quero do valor 1 até o 10. Se eu começasse com zero, o array aqui teria que ser do 0 ao 9 e não do 0 ao 10, porque ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, daria 11. Então eu teria 11 casinhas no meu array. O array é a mesma coisa que eu pegar uma gaveta, vamos supor assim, e dentro dessa gaveta eu ter vários compartimentos. Eu tenho uma caixa com vários compartimentos dentro dessa caixa. E esses compartimentos são as casas do array. Aí aqui, então eu vou pegar o VWAP Band e mais um, beleza? Porque eu comecei do 1, não comecei do 0. Se eu tivesse começado do 0, eu poderia colocar só um aqui. Rapidinho. Toda vez que ele rodar o loop, ele vai incrementar em 1 esse valor aqui. Então aqui ele vai rodar 0. Todo lugar que tem o i vai ser preenchido com 0. Na segunda volta, esse i vai ser igual a 1. Então todo lugar que tem o i vai ser preenchido com 1, 2, 3 e assim sucessivamente até o número
que você definiu aqui para ele. Por que então que eu coloco aqui i mais 1? Porque ele começa com 0 e o meu array de bands up e bands down começa com 1. Então, 0, eu não tenho nenhum array como 0. Vai dar pau no código, porque eu não tenho nenhum array definido como 0. Vai dar ruim. Vai dar aquele erro que aconteceu aqui. E aí eu pego o valor desse array e defino como a minha VWAP, mais... Aí aqui, ó, repare que eu não somei nenhum valor. Por quê? O primeiro array aqui vai ser o meu array da VWAP. Aqui, ó, vai ser esse valor da VWAP, tá bom? Aqui eu sempre vou pegar o número 1 do meu array e vou definir como valor da VWAP, para mim poder utilizar ele como uma ordem de saída. Então aqui ó, vai ser 0. 0 vezes VWAP, a variação vai ser 0. Então aqui o meu array número 1 vai ser sempre o valor da VWAP. Beleza? Já no 2, quando ele rodar aqui 0, 1, aí vai ser 1 mais 1, obviamente igual a 2. E aqui vai ser 1 também. Então eu vou ter um valor aqui da variação percentual. 2, vou multiplicar a variação percentual, 3 e assim sucessivamente. Beleza? Aqui então nós temos ele povoando o valor do array com os valores da VWAP acrescidos da variação percentual ou aqui nesse caso da variação em ticks. Cara, isso acontece de forma instantânea. A cada tick que vai entrando no código, né, ele vai rodando esse loop aqui, por isso que dá um atraso. Ele vai rodando esse loop aqui e ele vai povoando esses valores de forma dinâmica. Beleza? Acho que não tem muito segredo nisso aqui. Caso você tenha alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo. E a gente entra então, depois de ter povoado o plot, né, depois de ter povoado o array com os valores que a gente quer, eu vou então fazer a plotagem desses valores. E olha só, a função plotN, ela tem dois argumentos, que é o número do plot e o valor que eu quero plotar. Achei que não existe plot zero. Plot zero não tem. Começa com plot 1, beleza? Então, aqui, da mesma forma que eu começo o meu array com 1, eu somando 1 aqui porque ele está começando com 0, aqui também no plot eu preciso colocar i mais 1, que ele vai começar do 1. E eu tenho o meu VWAP bands com i mais 1 também, porque eu não tenho 0, tá bom? Só que essa aqui é a banda superior, show? É a banda superior, bands up. Só que, só que, para mim poder plotar a minha banda inferior, eu não posso utilizar o mesmo número de plot. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quais foram a quantidade de plots utilizado pela banda superior, para eu poder, a partir dessa banda superior, da quantidade de plots, né, utilizar a quantidade que sobra para plotar a banda inferior, para plotar isso aqui. Então, eu vou ter que o meu i mais o Vmax Band mais 2. Por quê, Rafa? Porque eu vou ter, aqui ó, eu quero 5, né? Um, 2, 3, 4, 5. Mas lembra que eu falei que eu peguei o valor 1 para poder usar a VWAP? Então eu não tenho 5. Apesar de eu ter 5 bandas aqui, eu tenho 6 plots. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu pego o meu valor aqui, ó, do Max Band, somo mais 2. Entendeu? E aí a partir desse valor eu tenho 6 aqui, mais um que é o próximo que eu vou usar. E aí tem dois. Se eu começar com 6, esse último valor aqui, ele não vai ser plotado. Ele vai comer esse valor aqui, e esse valor aqui, na verdade, vai virar um desses aqui de baixo. Então, eu tenho 6, que é a VWAP, mais 1, 2, 3, 4, 5 níveis, mais 2, porque eu tenho a VWAP, mais um que é a partir do qual eu vou iniciar. Show? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas olhando o código, analisando aqui, você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta. E aí, uso a mesma coisa para poder calcular aqui a variação em ticks. Basicamente, é o mesmo código, só que ao invés de eu calcular a variação percentual, eu somo a variação em ticks. Beleza? Povoei o meu array, agora eu preciso dar uma cor para ele, que essa aqui para mim foi a parte mais chata, que foi achar o set plot para mim poder colocar aqui, cara, por incrível que pareça, e fazer isso aqui para vocês, ó. Eu utilizei as duas formas de você poder fazer um loop for aqui no Del, que é para, que no qual você vai incrementando, ou down to,
que é o que você vai subtraindo, né? Aqui, a variável i, toda vez que roda o loop, ela é incrementada com um valor, ou seja, soma um. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, até o meu limite. Aqui, eu pego o meu máximo e vou decrementando, vou diminuindo o valor da minha variável. Então, eu tenho max band mais um até 2. Então, o meu max band mais um é o quê? Se aqui ele está definido como 5, é 6. Então, o meu valor do meu max band 6 até o número 2, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu plot, né? No caso aqui vai ser a cor do plot. Repare que eu não somo nenhum valor aqui, porque ele vai decrementando de forma automática no loop, e eu pinto ele de vermelho, mando ele pintar com a cor 255. Beleza? Então aqui eu estou pegando o meu max band mais um e estou decrementando até o valor 2, para que ele possa fazer a coloração dos plots. E aqui eu estou pegando do valor um, que é o valor inicial do plot, e estou mandando ele pintar até o valor do max band. E perceba que aqui o que eu estou fazendo? Estou pegando o valor do i e estou somando com o max band mais 2. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, max band mais 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu peguei o meu valor do max band 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o plot que eu tenho disponível para usar? O 7, que eu estou usando para botar aqui embaixo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E é assim, pessoal. Eu sei que talvez aqui eu falando possa ser meio confuso, mas dá uma olhadinha, olha o código, entende como funciona o loop. O loop down to aqui, ele vai decrementando. Então aqui eu tenho o meu Vmax mais um, porque eu incrementei aqui a VWAP. Então eu tenho ele até o 2. E por que que eu tenho até o 2? Porque o meu plot um é a VWAP. Se eu não colocar, se eu colocar até um aqui, ó, esse primeiro aqui, ele vai pintar de vermelho. Viu? Pintou de vermelho. Se eu colocar 3, ele vai pintar até esse aqui de vermelho, ó. Porque eu tenho do meu max, que é 5 mais um, ou seja, do meu plot 6 até o meu plot 3, ele vai pintar de vermelho. Viram? 1, 2, 3, 4. Se eu colocar aqui como 4, ele vai pintar até aqui, ó, de vermelho. Vê até esse aqui, ó. Esse aqui não vai ser mais vermelho, vai ser branco também. Vai pintar até aqui. Vai pintar só 3. Repare. Só carregar aqui o código. Ah, viram? Ficou só 3 aqui, ó. Entenderam? Vou voltar aqui pro 2, porque eu não quero que a minha banda inicial aqui seja pintada, que é a VWAP. Tá bom? Então, meus queridos amigos, aqui está o nosso loop para preenchimento aqui do nosso array, beleza? Ele vai povoar o nosso array aqui com as informações e valores das VWAP bands. Eu quero que no array número um ele armazene o valor da VWAP, tanto no up quanto no down. Depois aqui temos a plotagem, e eu usei um loop down to aqui só para mostrar para vocês, tá bom? E um loop to aqui para mostrar também como que ele pode fazer essa plotagem, no caso aplicar a coloração nos respectivos plots. Exemplifiquei também aqui que mudando essa variável ele vai pintando menos aqui. E também a gente já viu aqui como que faz para ele não plotar, né? Eu peguei aqui de uma data para outra, se date é diferente de date anterior, ou seja, se mudou o dia, beleza? Ele vai fazer um loop fora aqui de 0 até o max band vezes 2 mais 2. Por quê? Max band, eu tenho aqui o número das bandas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mas lembre-se que eu peguei o valor do array 1 do bands up e do bands down, ou seja, são dois, para plotar a VWAP. Então eu preciso somar esses dois, que não estão inclusos aqui no max band. E quero que ele não plote i mais um. Por que que é i mais um? Porque não tem plot número 0, só tem plot número 1. O plot começa a partir do número 1. Por isso que eu inicio o loop for aqui com 0 e no plot eu somo 1 para ele poder começar a contagem a partir do 1. De forma bem resumida. Cara, baita aula, tá bom? Vocês vão pagar caro em curso de programação para Profit, não vai ter isso. Então vamos lá para o bloco de execução então, que eu acho que foi uma das partes mais tranquilas de se fazer. Se eu não tenho posição, se eu não estou posicionado, o que que eu vou ter? Eu quero que, se o fechamento for maior do que o VBands down 2 e VBands up
2, eu vou enviar as ordens de venda e compra nos respectivos campos desses arrays. Aqui lembrando que eu falei no começo, o valor 1 do bands up e do bands down, eu peguei para armazenar o valor da VWAP. Então, essa VWAP aqui, ela está sendo armazenada duas vezes, ó. Aqui e aqui, nos branquinhos, que não estão coloridos. A VWAP bands, ela começa a partir do meu array de número 2. Esse daqui é o meu VWAP bands up 2. E aqui é o meu VWAP down 2. 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, beleza? Para mim pegar esse valor aqui, cara, é só eu vir aqui e colocar o 2. O valor de um array é diferente do valor de série de dados, beleza? Série de dados a gente aciona o zero é o mais recente e para trás, se vê da direita, no caso para a esquerda, para trás ele vai incrementando. Aqui no Array eu posso pegar o valor e acessar esse valor do jeito que eu quiser. Como eu sei que esse daqui é o 2, então eu só venho aqui, se o fechamento for maior ou menor que ele, eu vou me enviar uma ordem aqui respectivamente. Agora, porra, como que eu vou saber qual valor que está sendo preenchido no Array? Dependendo do que você está fazendo, você precisa saber isso aqui. Você precisa saber. Então, como aqui eu sei que é o valor da primeira banda, eu vou pegar o valor 2 da posição 2 e vou mandar a ordem no Array 2. E aí, depois que eu estiver comprado ou vendido, a gente entra nesses blocos de execução. Se eu estiver comprado e fiz bot, então começa o código. Ó, posicionamento das ordens de entrada nos respectivos arrays. Eu faço mais um loop para ele poder mandar de acordo com a minha posição até o max band menos um. Lembra que eu falei que o valor de i ele podia começar em qualquer lugar? Eu podia começar no 1, no 2, no 20, no 30? Então aqui eu estou pegando no meu buy position. Se o meu buy position aqui, eu estou comprado, né? Eu estou aqui. Se o meu buy position aqui, ó, ele vai ser igual a 1. Então eu não vou começar do zero aqui, ó. Esse meu i, ele vai ser igual a 1. O meu número do grid vai ser igual a 1 aqui. Por isso que é gradiente que eu coloquei o gridzinho aqui. É a mesma função, a mesma variável que eu usei. Ele vai ser 1. 1 mais 2 é igual a 3. Então, a partir do meu VWAP Bands Down 3, é que eu vou mandar as ordens de compra. Porque esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e esse daqui é o 3. Entendeu? Por que que eu somo 2 aqui, Rafa? Porque eu sempre estarei comprado no 2. Se eu estivesse sempre comprado no 1, eu só ia ao invés de eu somar 2, eu ia somar 1. Mas como eu estou sempre comprado aqui no 2, então eu preciso somar 2. Porque esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então o meu grid de envio de ordens vai ser sempre a minha posição do buy position até o meu max band menos um. Até o meu max band menos um. Rafa, por que o max band menos um? Porque o meu max band eu não quero que ele mande ordem aqui embaixo, fora do meu loop. Então eu garanto com esse menos um que ele vai mandar somente até aqui na posição que eu quero. Beleza? E eu faço o envio de ordens no número do grid. Eu podia simplesmente pegar isso daqui e colar aqui, mas é mais seguro eu armazenar o valor numa variável e mandar ele enviar as ordens nesse valor de variável. Show? E para o posicionamento das ordens de. Aqui na ordem de entrada, aqui é a ordem de saída. Posicionamento das ordens de saída. Aqui embaixo também é saída. Eu vou ter que de 0 até o meu buy position. O que que eu vou fazer? Lembra que aqui eu somei com 2? Aqui eu só vou somar com 1, porque eu vou montar a partir do 1. Show? Então, do 0 até o meu buy position, eu vou ter o meu grid. Ó, se eu estiver comprado aqui, se eu estiver comprado aqui, meu buy position é 1. Eu só estou com uma ordem, tá? Então, de 0 até 1, eu vou rodar o loop 0 e vou rodar o loop 1. Beleza? O meu loop 0, ele vai ser o quê? VWAP bands e mais 1. Então, eu vou mandar a minha ordem de saída no meu grid 1, que é a VWAP. E aí, aqui, como eu já estou no 1, vou mandar no 2. Ele não vai mandar em lugar nenhum. Entendeu? Sacou de qual é? Aí, se ele tiver comprado no 2 aqui, ele tá comprado aqui, tá comprado aqui. Beleza?
Então, ele tem uma ordem que está sendo enviada aqui de saída e uma outra ordem que está sendo enviada aqui de saída, porque agora o meu buy position é 2. Então, eu vou ter do 0 até o 2 o envio da ordem aqui. E se eu tiver vendido, exatamente a mesma coisa. De sell position até -1, eu vou enviar no grid 2. No grid I mais 2. E a mesma coisa para a ordem de saída. Até meu sell position, tal, eu vou mandar, tem mais um aqui e mamão com açúcar, já era. Entenderam? Essa aqui foi a parte mais fácil. Depois de você fazer o gradiente, o posicionamento das ordens de saída aqui fica tranquilo. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. O vídeo já está com 40 minutos. Óbvio que depois dos cortes ele vai passar para um pouquinho, uns 39 talvez. Mas eu espero que vocês tenham entendido aqui mais ou menos como que funciona essa coisa do array, de povoar o array aqui, fazer os plots, né, das linhas, pintar as linhas aqui na sua respectiva cor e depois fazer o envio das ordens aqui e fazer o envio tanto das ordens de aumento de posição quanto da saída, tá bom? Não é muito difícil o código é relativamente simples. Então, se você quer estudar, se você quer aprender um pouco mais, vê o vídeo, manda sua pergunta aqui nos comentários, tá? Eu estou sempre à disposição, me chama, cara, no Telegram, eu tô com um problema no Telegram, não tô conseguindo responder. Meu Telegram tá zoado, não sei por quê. Então, a galera que tá me chamando no WhatsApp, eu tô dando um apoio bem melhor, com certeza, estou respondendo todo mundo lá pelo WhatsApp. Quando você adquire o nosso Drive, você é redirecionado para uma página que tem todos os meus contatos lá. Então você consegue me chamar, tá bom? Pelo WhatsApp também, quando você adquire o acesso ao Drive, beleza? Eu espero que você tenha entendido, pelo menos mais ou menos como funciona. Estou rodando com a pessoa. Agora eu vou rodar o código devagarzinho aqui. Você pausa, coloca o vídeo em Full HD aí no seu computador. Se você tiver pelo celular, coloca na resolução máxima. Tem muita gente que fala, Rafa, manda o código aqui porque a resolução fica baixa. Cara, desculpa, eu não vou mandar o código. No Drive vai estar em código aberto. Mas aqui, coloca na resolução máxima do vídeo aí. Eu vou passar devagarinho, tá? Para você poder ver como é que funciona, ver a estrutura, dá pause, olha, digita, copia, tudo certinho aqui. Você só aprende a codar codando. Não adianta. Perca horas, dias, meses, anos aqui que você vai ficar bom. Beleza? Tá aqui. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, tenha ajudado você. Eu coloquei um replay para rodar do dia 16 mesmo aqui. Eu vou deixar no final do vídeo aqui rodando, tá? Vou dar uma acelerada máxima para você ver como que ele vai fazendo o posicionamento das ordens, beleza? Já vou colocar agora. Então, eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida, eu espero que esse conteúdo faça você crescer, te ajude, que você possa aprender muito com isso aqui, que isso tenha acrescentado para você, talvez isso aqui seja algo que você estivesse procurando para poder fazer, para poder incrementar num possível código seu, numa estratégia sua. Talvez você estivesse procurando essa estratégia aqui, está disponível no nosso Drive, está disponível também na loja de estratégias lá do Profit. Então, só você entrar no nosso Drive, fazer o download, ou entrar na loja e fazer a assinatura, e já era. Provavelmente, o pessoal questiona sobre a loja, é que tem um tempinho para eles aceitarem, né? Eles geralmente levam uns 2 ou 3 dias úteis para eles poderem aceitar a estratégia lá. Então, às vezes demora um pouquinho, mas tá rodando, tá certinho, tá 100%. Você tá vendo o vídeo aqui, deu uma acelerada grande. Então, meu querido, Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua caminhada, seus trades aí, seus estudos. E qualquer coisa, é só entrar em contato. Tamo junto. Forte abraço. Bora pra cima.